para um esclarecimento mesmo. Depois eu vou pedir para a Manu colocar nas turmas. Pronto. Bom dia novamente, né? Porque agora sim estamos começando a gravação da aula. Eu compartilhei a tela inteira, gente, porque eu tenho vários slides para mostrar para vocês. Como o Wanderson perguntou, vai ter revisão? Vai sim, tá bom? Vamos justamente fazer um pouco dessa revisão, dessa retomada, porque as provas diagnósticas já estão por aí, já estão às portas. Então, vamos fazer mais um pouquinho de revisão. Eu digo mais um pouquinho porque vocês já tiveram aula com os professores do reensino, né, com o professor Adilson, e provavelmente ele falou com vocês sobre os assuntos da prova diagnóstica, porque foi esse o combinado. Então, para a prova diagnóstica, nós falaremos sobre, nós traremos, né, além da interpretação de texto, que é muito comum nas provas de português, é natural, é necessário, também teremos como assuntos, né, a tipologia textual, deixa eu mostrar aqui o slide para vocês, cadê Jesus? A tipologia textual e o gênero textual, que foi, tá vendo? Ó, tem revisão aqui, porque eu já tinha feito revisão com os meus primeiros anos, desde o mês de julho a gente veio falando. Então, tipologia e gênero textual e figuras de linguagem. São esses assuntos que estarão na prova diagnóstica de vocês. E aí eu vou repassar um pouquinho sobre cada assunto, tá certo? E vou trazer essa revisão para vocês. Uma outra coisa que eu queria fazer era fazer a correção da gincana, né, de língua portuguesa, que eu passei para vocês em 3 partes. A terceira parte ficou faltando a correção pessoal. Então, eu ia fazer isso com vocês. Mas, como a parte de vocês não estava, né, nas minhas aulas de revisão, então, eu vou fazer esse processo de revisão mesmo, e amanhã a gente corrige essa questão da gincana. Tá certo? Bem, temos aqui alguns textos, né? Temos aqui alguns textinhos para a gente falar a respeito de gênero textual e tipo de texto, que há uma diferença, tá certo? Não são a mesma coisa. Gente, eu vou pedir licença a vocês um pouquinho só. Vou desligar aqui minha câmera e meu áudio. É rapidinho, 1 minutinho, peraí. Tem alguém batendo aqui, peraí. Voltei, me perdoe. Isso é o que dá aula remota, né? Aula em casa. Aí o pessoal chama, a gente tem que atender. Mesmo quando. Eita, Pedro saiu. Mesmo quando a gente não pode, porque senão o pessoal vai ficar batendo direto. Então vamos lá. Pedro saiu, deve ter se cansado de esperar. Vamos lá, então. Como eu ia falando, gênero textual e tipo de texto são coisas diferentes. O tipo de texto ele vai depender da sequência em que ele vai trazer no aspecto linguístico. Cansei, foi às pressas. No aspecto linguístico. Como assim, Paula? Veja, se você precisa explicar algo para alguém, trazendo argumentos, como eu fiz aqui agora, nesse primeiro vídeo, né? Esse momento em que eu conversei com vocês. Então, eu trago argumentos, eu trago questionamentos, eu trago a minha opinião. Essa escolha, esse aspecto linguístico de opinar, de dissertar, de trazer, né, reflexões, isso eu chamo de dissertação, certo?
Agora, se eu quero trazer uma informação, por exemplo, eu digo assim, gente, vocês não sabem o que aconteceu ontem. Menino, eu estava ali na frente do condomínio e de repente passou um carro em alta velocidade e vinha outro na contramão e acabaram batendo. O acidente foi horrível e o carro era de tal cor, assim, assim. Então, quando eu começo a falar esses detalhes, a trazer o tempo, o espaço, os personagens que estavam ali na história, né? Mesmo que sendo verídica, eu estou fazendo o quê? Qual é o aspecto linguístico que eu estou trazendo? A narração. Então, eu estou contando um fato, logo, eu tenho textos como sendo narrativo. Entendem? Então, a tipologia textual, ela vai depender da sequência, de qual objetivo linguístico eu tenho naquela informação, naquela expressão, naquela produção textual. Então, o texto, os tipos de texto, nós temos como texto injuntivo, texto argumentativo, texto descritivo, texto dissertativo, texto expositivo. Tá vendo? Então, nós vamos ter esses tipos de texto, que são um grupo limitado, tá bom? Enquanto que os gêneros textuais, a função deles é a comunicação. Como é, né? Em que formato, como é que eu vou comunicar essa informação? Aí vamos lá. Eu vou fazer uma narração. Beleza. Mas essa narração, essa narrativa, esse tipo de texto, essa sequência linguística, ela será apresentada em que modelo? Em que formato? Uma história curtinha, em que tem os personagens e que tem a ver com a realidade, de forma usando ironia. O que é que eu fiz com isso aqui? Qual foi o objetivo aqui? Eu usei o gênero textual crônica. Ah, não, eu quero uma história pequenininha, mas que traga também, que tenha personagens, tempo, que tenha animais conversando, ou objetos, e que traga uma moral da história. Então, que gênero textual eu estou utilizando? A fábula. Entendem? Então, o gênero textual, ele é o modelo. Então, nós temos como gênero textual ó, um monte, uma infinidade. Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor para vocês. Nós temos uma infinidade de gênero textual. Olha aqui abaixo, nesse terceiro quadrinho aqui de gênero textual. Receita culinária, né? Blog, e-mail, lista de compras, bula de remédios, telefonema, carta comercial, carta normal, carta argumentativa. Nós temos a fábula, o conto, a revista, a redação, o artigo científico, temos a novela, o o texto jornalístico, nós temos muitos, o bilhete, tá certo? Então, são muitos gêneros textuais, é uma infinidade. Por exemplo, outros que vão surgindo, né? Por exemplo, mensagem de texto. Antes da gente ter o uso do celular e da tecnologia, não existia o gênero textual mensagem de texto. Ele passou a existir quando começou a tecnologia em relação ao celular. O WhatsApp, as mensagens eletrônicas, o Facebook, a mensagem de voz, tudo isso são gêneros textuais, são modelos em que os textos vão se apresentando, tá certo? Então, separa bem isso. Tipo de texto, eu tenho a sequência de determinados aspectos linguísticos. Então, ele vai ter propriedade linguística, vai ter vocabulário específico. Por exemplo, no texto descritivo, qual é a classe gramatical mais enfática? São os adjetivos e as locuções adjetivas. Por quê? Eles vão trazer características, eu vou trazer detalhes de tudo que está se falando. E, geralmente, ele tem um pouquinho do aspecto narrativo, mas o foco não é a narrativa, não é o personagem, não é o tempo. O foco são as características do que se está apresentando. Aqui nós temos tipologia textual, tá bom? Enquanto que o gênero textual são os modelos, a forma como esses textos são apresentados, tá bom? Então, que fique bem claro, deixa eu ver aqui. Ah, Pedrinho voltou, massa. Gostasse? Eu pensei, revisão. Muito bem, muito bem. Tá vendo tu que eu tenho, de vez em quando eu sou inteligente, eu tenho umas ideias assim, legais. Ó, então, gente, mais uma continuação, né? Olha só isso aqui, para ficar bem mais claro para vocês, ó. Gênero textual e tipo textual, tá vendo? Gênero textual está em relação à organização do texto.
Então, ele pode ser narrativo. Printa aí essa tela, tá? Anota, porque isso é muito importante. E, aliás, né, quem quiser printar a outra também, narrativo, descritivo, argumentativo, injuntivo, que é aquele que vai trazer ordens e também trazer junção, né, de outros textos, expositivo, conversacional, aí a gente tem no conversacional o diálogo, tá certo? O gênero entrevista tem bastante isso. Agora veja a função social, carta, que é o gênero textual, carta, bilhete, bula, receita, notícia, reportagem, biografia, relatório, manual de instruções, resenha, propaganda, isso aqui são só alguns, mas nós temos muitos outros, tá? Livro, revista, novela, romance, poesia, né? Temos aí uma gama muito grande de gênero textual. E aí eu coloquei esse pequeno mapinha mental para a gente também ter uma organização aqui em relação ao tipo de texto. Ó. A tipologia textual é a linguagem, o gênero textual é a forma, e preste bem atenção nisso. Narração, né? Narração vai seguir a ordem cronológica, geralmente no passado, com personagens, com tempo, com espaço, tudo direitinho. Olha aqui alguns gêneros textuais que podem ter o tipo narrativo. Conto, crônica, relato, aí nós podemos acrescentar fábula, tá certo? E romance e tantos outros. Descrição. Adjetivos é o seu marco, né? Porque ele vai descrever, ele vai trazer características. Aí, olha aqui, alguns gêneros textuais que podem ser organizados no tipo de descrição, no tipo descritivo. Folheto, anúncio, cardápio. Cardápio, Paula, como assim? Para e pensa. Quando o cardápio aparece, o que é que ele traz lá? Ele traz o nome da comida, os detalhes de como a comida é feita, o valor, então ele traz características. Tá entendendo? Essa é a descrição. O folheto, por que o folheto? Lembra quando você está na rua e passa assim numa loja e ela entrega um folheto? Aquele folheto tem dizendo o que tem vendendo naquela loja, tem dizendo quais são, muitas vezes, quais são os valores, qual é o tipo de atendimento, de novo, descrição, detalhes. O anúncio, vende-se uma casa com 2 quartos, em tal lugar, assim, assim, de novo, descrição, detalhes, adjetivos, certo? Paula, mas veja, no texto narrativo, num livro que eu li, por exemplo, tem um capítulo que é todo descritivo. E aí? Não tem problema. Lembra? Aliás, fica bem esperto e esperta, no sentido de que a tipologia textual, ela pode se apresentar no mesmo texto várias formas. No mesmo texto, eu posso ter um trechinho que é de opinião, dissertação. No mesmo texto, eu posso ter um trecho que é só de descrição e o texto inteiro ser narrativo. Por exemplo, a gente pega um conto um pouquinho maior, ou um próprio relato, né? O relato, a pessoa vai lá e conta como foi, tudo organizado, direitinho, como foi o primeiro dia de volta às aulas, ontem, né? E aí foi recebido dessa forma, a gestora fez assim, os professores deram aula assim, tivemos distanciamento, e aí nesse relato, você acaba que para um pouquinho e pode começar a trazer características, a dizer, em tal momento aconteceu isso, isso, isso e isso, dessa forma, dessa e dessa. Você também traz características. Então, no mesmo gênero textual, pode ter mais de uma tipologia, tá bom? Claro que sempre tem uma que vai ficar mais forte, tá? No conto, por exemplo, o tipo de texto oficial é narração, mas dentro do texto do conto, dentro da história, tem momentos que são descritivos e dissertativos, dependendo do conto, tá bom? Então, isso é comum. Mas aí você presta atenção na principal ideia, no todo, né? O que está mais se sobressaindo? Qual é o tipo de texto que está mais forte aqui? Aí é esse texto, é esse tipo que vai servir ali. Em relação ao gênero textual, não tem muito isso, não. Por quê? Pelo formato, você já consegue identificar o gênero textual. E aí, uma outra dica em relação à prova, que é o seguinte: muitas vezes você vê lá o texto e a pergunta é sobre o gênero textual. Aí você fica, caraca, velho, que gênero é esse? Eu não lembro, não. Mas às vezes, naquelas letrinhas miudinhas que a gente chama de referência, tem lá dizendo.
E é só você ler aquilo ali. Retirado do conto tal. Aí você, oxe, foi retirado do conto, é o conto. Gênero textual, conto. Então não tem nem o que pensar. Aí fica de olho nas famosas letrinhas miúdas, nas famosas referências, tá bom? Então, já é uma dica para você acertar ali a questão quando você tem dúvida. Isso quando vem, né? Porque às vezes também não tem, não, tá? Mas de um modo geral, na referência já vem qual é o gênero textual ou de onde foi tirado. Aí, digamos, tirado da revista tal. Aí você vê lá um diálogo. Então você já sabe que é um texto dialogal ou um texto, como foi dito aqui, cadê? Conversacional. Dialogal e conversacional é a mesma coisa, tá, gente? O gênero é entrevista. A dissertação, gente, qualquer dúvida, eu não estou vendo a tela de vocês, não, tá? E quando eu tiro daqui, vocês veem a mesma tela que eu, mas se deixarem alguma dúvida no chat, eu vejo já já, tá bom? Então, qualquer dúvida, se não quiser perguntar com o microfone ligado, pergunta pelo chat, que eu olho. Cadê Jesus? Onde foi que estava aqui? Deixa eu aumentar de novo. Então, já o gênero dissertação, o gênero não, perdão, a tipologia dissertação, nós temos duas vertentes. Ele pode ser expositivo e pode ser argumentativo, tá? Por quê? Dissertação é quando eu trago a opinião, minha opinião a respeito de determinado assunto. Essa opinião pode ser apenas uma exposição, ou seja, eu trago várias informações que vão embasar a minha tese. Então, quando eu digo, por exemplo, não concordo com o retorno às aulas presenciais, e aí eu trouxe minha opinião, mas eu começo a trazer um monte de dados, né, da OMS, de várias entidades que têm embasamento científico e tudo mais, e aí eu já embaso minha opinião. Já o argumentativo, a gente vai trazer essa opinião, pode trazer dados também, porém, eu vou focar na questão dos adjetivos que vão qualificar a minha opinião. Então, essa volta é irresponsável. Veja, quando eu falo isso, é uma opinião. Pode ser que a outra pessoa não ache irresponsável. Então, quando eu trago essas informações junto com adjetivos modalizadores, então eu estou trazendo a opinião. Logo, uma opinião mais enfática, né? Argumentativa. Tá certo? Em relação a textos expositivos, nós temos os resumos e os textos científicos, porque a pessoa não vai trazer adjetivos com sua opinião, ele vai trazer apenas os fatos. Já no argumentativo, nós temos o ensaio, a crítica, o editorial, a redação, lembra lá do Enem? A redação, que é o gênero textual dissertativo argumentativo, tá bom? Redação é o gênero, porque é o formato, tá? Dissertação, argumentação, ou dissertativo argumentativo é a linguagem, é o tipo de texto. Injunção. Geralmente os verbos estarão no imperativo. Então, textos que são manuais, né? Faça assim, coloque o parafuso em tal lugar, em tal parte, mesmo quando é só desenho. Ordens, venha cá, silêncio, né? Não fume, local, não proibido fumar neste local. Então, os verbos eles vão estar geralmente no imperativo. E também nas propagandas, quando diz venha, venha já, faça a sua parte, compre já, não fique de fora. Então, também nós temos texto injuntivo, porque tem uma ordem, né? Tem uma imposição para que a pessoa que está lendo ou que está acompanhando aquela informação sinta essa vontade de seguir aquilo ali, o verbos no imperativo. Predição, aí nós temos previsões, o horóscopo, né? E dialogal, que é a entrevista. O que você acha sobre tal coisa? Aí outra pessoa responde, ou mesmo diálogo, também chamado de conversacional. Tá certo, gente? E aí tem aqui um pouquinho da fala, né, da explicação do que são cada tipo de texto. Descrição. Revela-se pela enumeração de características de um ser, um descritivo, objeto, um ambiente, uma cena, etc. Narração. Pela enunciação de fatos que envolvem ações de narrativo, personagens encadeadas no tempo e no espaço. Dissertação. Estrutura-se na enunciação de fatos e dados sem defender uma opinião específica, apenas expõe ideias sobre um determinado assunto. Isso é a dissertação expositiva, tá? Já a dissertação argumentativa ou argumentação estrutura-se no encadeamento das ideias com a finalidade de defender um determinado ponto de vista. A injunção revela-se pela finalidade de persuadir
dissuadir o destinatário a realizar uma determinada ação. E o diálogo, ou a conversa, texto marcado por atos de fala. Então, cada um vai falando de acordo com as suas perguntas. E aqui, mais um grupo, né, de gêneros textuais. Aventura, bilhete, biografia, bula de remédio, carta, contos de fada, crônica, diário, e-mail, entrevista, fábula, ficção científica, informativo, lenda, mistério, mito, poesia, receita, terror. Isso só alguns. E aqui nesses quadrinhos está dizendo o que é cada um, tá? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou de novo postar esse slide lá no Classroom. Porque aí vocês abrem no celular e vão vendo cada um dos gêneros textuais. Apesar de que vocês podem ver isso na internet também, mas aqui já está organizadinho. Então, por exemplo, a biografia. A biografia é a história da vida de uma pessoa e relata vários momentos marcantes de sua existência. Então, essa é a biografia. Né? Os contos de fada. O conto de fada é uma história fictícia que traz elementos ou criaturas mágicas e é comum o uso de príncipes e princesas, tá bom? Então, vocês vão lá no slide mesmo, vocês baixam lá o slide e vê o gênero textual. Trouxe vários aqui, tá vendo? A lenda, o que é a lenda? Narração escrita ou oral de caráter maravilhoso. Como assim maravilhoso? Fora do normal, fora do senso comum. E fantasioso, é uma tradição popular. O folheto, tá vendo aquilo que eu falei para vocês? Ó? O folheto, ele traz o título, né, que fala do local, enfim, e vai trazer características, que é um gênero textual que é do tipo descritivo. Já a lenda do tipo narrativo. Outros aqui, a piada também é do tipo narrativo. Qual é o objetivo social? É um recurso humorístico utilizado na comédia e também na vida cotidiana. As fábulas, né? A fábula é uma história curta. As personagens são animais que agem como seres humanos. Estão aqui algumas fábulas e geralmente tem uma moral da história. Aí aqui nós temos a carta, a receita, tá vendo, gente? Então tá tudo aqui. Eu vou postar novamente o poema. Vou postar novamente. E aí, falando de poema, tem aqui características específicas que a gente falou sobre elas por causa do nosso projeto, Filtrando Poesias, que ainda está em andamento, viu? Tem aí, depois da prova diagnóstica, temos um passo a passo, aliás, temos um serviço para fazer em relação a João Cabral de Melo Neto. Então, quem não fez a pesquisa ainda sobre a vida e obra dele, faça e deixe no caderno, que a gente vai precisar já já. Então, essas informações aqui que eu trouxe para vocês foi um resumo, tá certo? De uma revisão que já foi feita também, é só procurar lá no YouTube, para que nós possamos rever um pouquinho sobre esse gênero textual, tipologia textual. Não tem muito o que fazer, porque não é algo tão assim, sabe, escabroso, difícil, não. É mais algo na prática mesmo. Eu vou deixar esse slide mais tarde, não vou prometer agora, porque eu tenho outra aula já já, mas mais tarde eu vou deixar esse slide novamente, porque eu deixei semana passada para vocês revirem isso aqui. Quem não reviu, pode dar uma olhadinha. E vou deixar também esse de figuras da linguagem. Sobre as figuras da linguagem, aqui nesses 8 minutinhos que faltam, né? Nós vimos também, tivemos algumas aulas, acho que umas 3 a 4 aulas direto, assim, sobre figuras da linguagem, de 1 hora cada, além de um review. As figuras da linguagem, elas são recursos linguísticos que vão ajudar a gente a trazer o texto do jeito como a gente quer, do autor, né? E para quem é leitor, vai também compreender o texto, compreender no sentido de que, assim, essa palavra que o autor usou aqui, qual foi o objetivo dele? Foi comparar? Foi usar uma comparação implícita? Foi exagerar? Foi amenizar a fala que está aqui? O que foi, na verdade? Né? Então, a gente consegue compreender melhor quando a gente entende também um pouquinho dessas figuras de linguagem. Tá? Então, nós temos como essas figuras de linguagem como recursos linguísticos para isso, e dentro dessas figuras de linguagem, nós temos a comparação. Olha aqui um exemplo. Acorda, Armando. Você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. Veja que ela usou a expressão é como, ou seja, eu estou comparando amor
com flor. Já a metáfora também é uma comparação. Como assim, né, Paula? Peraí, vamos ver. Se eu tenho a metáfora como uma comparação, então para que eu tenho a metáfora, né? Vamos lá. A metáfora também é uma comparação, mas ela não é uma comparação clara, óbvia, não. Ela é uma comparação sem usar as palavras comparativas. Como assim? Vamos olhar aqui nesse próximo slide que está mais fácil o entendimento. Ó, Maria é uma flor de menina. Maria é uma flor? Não. O que eu quero dizer aqui é que Maria tem características de uma flor. Ela pode ser no sentido do cheiro, pode ser no sentido da delicadeza, pode ser no sentido do espinho também, viu? Certo? Então, nós temos aqui uma comparação implícita. Maria é uma flor, então não usou a palavra que vai definir a comparação. É igual uma flor, parece uma flor, é como uma flor. Não. Usou como se ela de fato fosse uma flor. Então, é uma comparação, ó, implícita. Já aqui embaixo, ó, ficou bem mais claro. Maria é como uma flor. Maria é tão delicada quanto uma flor. Maria é igual a uma flor. Então, palavras que vão deixar clara a comparação. Tá certo? Já na metáfora, a gente tem essa comparação, mas é uma comparação que fica escondidinha, que fica implícita, mas a gente sabe que a pessoa não é aquilo. A gente sabe que é uma comparação. Aí nós temos outras figuras como prosopopeia, catacrese. A prosopopeia, ó, veja aqui a lua e o sol conversando, e o sol diz assim: a lua confessou a sua paixão pelo sol. Lua, sol, são pessoas? A característica de apaixonar-se é uma característica de estrelas? De seres inanimados? Não, é uma característica de ser humano. Mas uma forma, como é que eu posso dizer, mais poética de trazer a informação, colocou-se no elemento lua uma característica que é de ser humano. O que é que foi feito? Uma personificação. Então, a prosopopeia é justamente essa personificação, tá? O fato de trazer para o ser inanimado características de seres humanos. Por isso que está personificando, tornando pessoa. A catacrese é como se fosse uma comparação, uma metáfora desgastada. Por que desgastada? Porque a pessoa já usou tanto que nem é mais comparação. O pé da cadeira, todo mundo sabe que o pé da cadeira é aquela haste que segura a cadeira. Então, ninguém vai ter isso como comparação, a gente já associa automaticamente. Manga da camisa, né? Asa da xícara, coroa do abacaxi. Então, a gente não tem ali uma coroa no abacaxi, a xícara não tem asa, a cadeira não tem pé, mas a gente já fala a blusa, né? Não é uma manga, não é uma fruta. Então, mas a gente já fala tanto isso que se tornou comum. Então, essas metáforas que já estão desgastadas, que já caíram no senso comum, é o que a gente chama de catacrese. Peito do pé, céu da boca, né? Batata da perna. Acho que os pais de vocês usam muito isso. Eu ainda uso um bocado. Boca do estômago, vê só que situação, né? Então, essas expressões são aquelas metáforas já bem desgastadas, que é chamado de catacrese, justamente por isso, porque já caiu no senso comum. Aí nós temos também a sinestesia, que é quando a gente traz várias expressões de sentido diferentes para a mesma frase. Então, Raquel tem um olhar frio. Olhar, o sentido é a visão. Frio é algo que a gente sente, então é o tato. Veja que houve a mistura da visão com o tato, tá? E aquela criança tem um olhar tão doce, novamente a visão, e doce o paladar. Tá vendo? Mistura de sentidos. Isso é a sinestesia. São impressões sensoriais diferentes. E na mesma fusão, né? Trazendo como se fosse uma coisa só. Temos a metonímia, que é quando a gente troca o autor pela obra, o geral pelo que está, pelo conteúdo, a parte pelo todo. Como assim, Paula? Vamos lá. Aí eu digo assim para vocês, minha gente, o estádio inteiro, vocês viram? O estádio inteiro ficou de pé para aplaudir
a atitude do jogador. Veja, estádio ficou de pé? Como assim? O estádio não fica de pé. Mas o que é que eu fiz? Eu peguei o todo, o continente, né? O local, para resumir, ao invés de dizer todos os torcedores do estádio, que estavam no estádio. Aí eu resumo, eu junto isso aqui e coloco como o estádio inteiro, mas eu quero dizer que as pessoas, né, o conteúdo que estava dentro do estádio foi que aplaudiu a atitude do jogador. Então, quando eu faço isso, eu estou usando a metonímia. A mesma coisa quando eu digo, por exemplo, quando eu troco o autor pela obra. Gente, vocês já leram João Cabral? Veja, ninguém lê outra pessoa, a não ser as cartomantes, aquele povo lá, né? Mas assim, ninguém lê outra pessoa. Quando eu pergunto se vocês já leram João Cabral, eu quero saber se vocês leram as obras de João Cabral. Mas quando eu faço essa troca, né, do autor pela obra, ao invés de dizer as obras de João Cabral, eu digo João Cabral, eu também estou usando a metonímia, tá bom? Só mais um. E nós temos aqui também a perífrase, a antítese. A perífrase é quando a gente substitui a pessoa, o nome da pessoa ou o nome do local por alguma situação ou característica que deixou aquilo ali famoso, que todo mundo entende. Por exemplo, hoje fui à Veneza brasileira e não gostei do que vi. Veneza brasileira, do que é que eu estou falando? Veneza brasileira é um nome dado à cidade de Recife. Por quê? Por causa de suas pontes, por causa dos seus rios, associou-se à cidade de Veneza, na Itália. Então, a Veneza brasileira é Recife. Olha aqui no quadrinho. E pode deixar esse guarda-chuva, porque ali embaixo é que é a Terra da Garoa. Ou seja, Terra da Garoa está se referindo à cidade de São Paulo. Então, ou então quando eu digo, eu queria muito assistir as partidas do rei do futebol. Quem é o rei do futebol? Pelé. Uma pena que o rei do pop morreu. Quem é o rei do pop? Michael Jackson. Entende? Então, quando eu pego alguma frase ou alguma expressão, algum atributo que deixou aquilo ali famoso e se eu trocar pelo nome, se eu trocar o nome da pessoa ou da cidade por aquilo ali, as pessoas vão entender porque é algo comum, eu estou usando a perífrase. E a antítese, para a gente concluir, porque aí amanhã eu termino as outras falas a respeito da figura de linguagem e a respeito da gincana, das atividades, para a gente finalizar essa revisão. A antítese, como aí eu já coloquei na figura, tá vendo? Que estão palavras opostas, duas pessoas diferentes, opostas uma da outra, é mais ou menos o que acontece na hora da palavra. Quando eu coloco duas palavras ou mais que têm efeitos contrários, mas que estão na mesma frase, eu estou usando a antítese, ó. Nada com Deus é tudo. Tudo sem Deus é nada. Eu tenho nada e tudo na mesma frase. Mas nada e tudo são palavras opostas. Então, quando eu faço essa utilização, eu estou utilizando a antítese. Tá certo, meus amores? Alguma pergunta, gente? Eu vou encerrar essa parte por aqui, porque eu preciso ir para outra turma. E vocês também precisam ir para outra aula, tá? Mas me digam aí se há alguma dúvida, se vocês têm algum questionamento em relação ao assunto. E caso não, amanhã eu aguardo vocês. Nós temos, inclusive, a quarta e a quinta aula amanhã juntinhos, 1 hora inteira. Não terá mais outro vídeo de desabafo, então nós teremos 1 hora e 20 inteiras de aula para que a gente trabalhe bem esse conteúdo, tá bom? Para que vocês estejam aptos para a prova diagnóstica. Então, se não houver mais questionamento nem perguntas, eu vejo vocês amanhã, se Deus quiser, tá bom? Reflitam no que eu disse. Mais uma vez, me desculpem, não se sintam ofendidos, não foi direto com vocês. Deixa só, antes de vocês saírem, eu tirar aqui uma foto de quem está na aula, quem ficou na aula agora até o final, para que eu possa fazer a chamada logo mais, assim que acabar a aula. Só um minutinho. Oi, Sarinha. Quer fazer alguma pergunta? Fique à vontade. Deixa eu só confirmar aqui. Nós temos Fernanda, Jéssica, Pedro, Sara e Wanderson. É isso mesmo, gente? Tá faltando alguém? Eu falei, acho que não, né? Acho que é isso mesmo.
Deixa eu ver aqui. Pronto, meus amores. Então, cheiro. Vou interromper aqui a gravação, vou lá para outra aula e vocês também vão para a aula de vocês. Até amanhã, tá certo? Qualquer dúvida, falem comigo depois.